O Gilberto Kassab esteve no Manhattan Connection e ele falou a seguinte frase: o eleitor irá punir Bolsonaro. Essa é uma frase muito pesada e muito forte, vinda de alguém que não faz declarações fortes costumeiramente. Kassab é alguém que a gente até fala que ele caçaba. O que isso significa? É alguém de meias palavras, insinua algumas coisas, e ele já vinha com um movimento estranho dizendo que Bolsonaro poderia ficar fora do segundo turno, e essa tinha sido a declaração mais forte de Kassab até o momento. Quando ele vem e fala que o eleitor irá punir Bolsonaro, isso mostra que Kassab já zarpou do governo. Isso é muito emblemático. Eu vou deixar o link da entrevista, da participação do Kassab do Manhattan Connection aqui na descrição, você pode entrar, e eu já peço desculpas porque tem a participação também do Nizam Guanais. E assim, a minha Bahia produz muita coisa boa, mas de vez em quando produz algumas coisas erradas também. E o que Nizam Guanais fala ali é um monte de bobagem, desconsidere tudo que ele falou ali e foque no que Kassab falou. E eu vou trazer para vocês, eu até fiz comentários lá no meu Twitter, o meu Twitter é @profileooficial se você quer acompanhar. O Kassab ele já começa a participação dele dizendo que vai surgir uma terceira via, uma outra via que não seja Lula nem Bolsonaro. E ele falou que todos os outros que já estão aí há 3, 4 anos não deram em nada. Então ele está falando do Dória, está falando do Ciro, está falando de todos esses que tentam e não emplacam. Será que ele estava falando do Mandetta? Eu não sei. O Mandetta é uma possibilidade que eu vejo, já que nós estamos muito envolvidos a respeito da pandemia e vai ser o mote central das eleições do ano que vem. Mas o Kassab ele acha que essa via alternativa que ainda não surgiu vai surgir e vai tirar Bolsonaro do segundo turno. Isso na percepção de Kassab, uma via que ainda não surgiu, e ele, Kassab, vai lançar candidato próprio do PSD em 2022. Então praticamente já acabou essa história de compor com Ciro Gomes, que nós especulávamos aqui, essa possibilidade que também já foi discutida em alguns momentos. Muito ruim para o candidato do PDT. E depois ele falou o seguinte: a morte do Bruno Covas recoloca o MDB mais ou menos nos holofotes de novo, ou no prumo, porque o que acontece? O MDB é muito rachado e o vice do Bruno Covas é o Ricardo Nunes. Então, com o Ricardo Nunes assumindo uma posição de destaque numa capital, que é a capital mais importante do país, no caso São Paulo, isso dá novos ares, novos rumos para um MDB que está rachado. Uma parte do MDB pensa em apoiar Lula, outra parte pensa em apoiar o Bolsonaro. Então é um partido bem rachado. E aí o que ele fala e chega no raciocínio a respeito que o eleitor irá punir Bolsonaro. Kassab falou o seguinte: a pandemia, a gestão da pandemia fez com que o Trump fosse derrotado. Ele falou assim: Trump perdeu a eleição por ter errado na pandemia. O Bolsonaro também errou aqui na pandemia. Ele errou na pandemia, errou na questão ambiental, errou nos ministros, errou nas relações exteriores. Então ele errou com o Pazuello, ele errou com o Salles, ele errou com o Araújo, ele errou a todo momento com a pandemia. E por conta disso, Bolsonaro vai ser punido. Porque o Kassab ele faz uma estatística que é uma estatística interessante, eu vou passar aqui para vocês. Ele falou o seguinte: o governo vai pagar pelo número de mortos. Ah, mas e os desvios que aconteceram em estados e municípios? Essa vai ser uma conta, uma punição que vai vir do Ministério Público, da Justiça. A punição de Bolsonaro vai ser uma punição eleitoral. Porque o Kassab falou o seguinte: nós vamos chegar em 50 mil mortos, em 500 mil mortos. Isso vai ser inevitável. E o que acontece? Aquela pessoa que morreu, ela impacta outras 100 pessoas. Sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Então uma morte impacta outras 100. Se você tiver no país 500 mil mortos, você vai ter 50 milhões de pessoas impactadas diretamente pela Covid. E você não vai esquecer disso em 2022. É um número muito grande de pessoas. Tanto é que ele até falou que ele estava almoçando com 2 deputados do partido dele e lá tinha uma assessora. E ele especulou, e aí entre Lula e Bolsonaro? A pessoa começou a chorar e falou assim: assessora, eu não posso votar nesse governo, porque eu perdi o meu pai por conta da Covid. E aqueles dados do Datafolha reforçam isso, porque mais de 50% da população brasileira não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Quanto que é 50% da população brasileira? 100 milhões? Então o número do Kassab está muito próximo da realidade.
E metade da população brasileira culpa também Bolsonaro pela pandemia, por tudo o que aconteceu. E a CPI avança, os crimes começam a ficar mais escancarados e a situação do presidente se complica ainda mais. E ficou claro, depois ele fala, ficou claro pelos depoimentos da CPI que as pessoas querem se afastar um pouco de Bolsonaro, mesmo querendo preservá-lo. Em todos os depoimentos nós vimos isso. Em todos os depoimentos as pessoas tentaram se afastar do Bolsonaro. Então o que acontece? A conta vai ser toda do governo pela pandemia. Vai ser uma parcela dividida com estados e municípios. Mas isso é uma questão jurídica. A questão eleitoral vai vir em cima de Bolsonaro. E o Kassab falou, o eleitor irá punir Bolsonaro. E para Kassab falar isso é porque o governo já era. É uma declaração muito forte de Kassab que eu estou compartilhando com vocês. E eu sempre digo, para onde Kassab aponta, é o rumo da política que será tomado. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Vejam a participação do Kassab, são 2 blocos, é curtinho, depois vocês parem de ver, porque é um programa horrível. E principalmente com a participação do Nizam, que coisa, né? Enfim, deixem aqui nos seus comentários, é muito importante que vocês tragam um feedback a respeito dessa análise do Gilberto Kassab. Eu concordo com ele. Eu tendo a concordar com o Kassab, vendo todos os dados do Datafolha e trazendo aqueles 5 sinais que eu já falei para vocês em vídeos anteriores do fim do Bolsonaro. Mas agora, com essa declaração do Kassab, é muito forte. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial, e no Instagram, canal Profiléu.